안녕하세요. Oi, pessoal! Vamos começar hoje com o patinho Nian. Esse patinho é muito simples, só vamos precisar ter um pouquinho de atenção lá nas exceções. No final da palavra sozinho, o som do nosso patinho é o som do N, natural, como em português. Vejam exemplos. 리번, 리번. 사진, 사진. 기린, 기린. Viram? O som do N mesmo. Quando o nosso patinho Nian é sucedido de vogal, vejam só, a vogal não aparece sozinha, ela aparece sempre com aquela bolinha, o yang, na frente dela. Se o nosso patinho for sucedido de uma vogal, concordam comigo que temos o nosso yang ali? Pois é, em gramáticas coreanas, em materiais aprofundados, vocês vão ver que esse fenômeno do encontro do patinho com o som do N e a nossa bolinha causa a nasalização. Isso quer dizer que o som da bolinha, o som do yang, vai ser de N, vai ser nasal também. Nós costumamos até dizer que a bolinha desaparece, para facilitar, mas em regra o que acontece é a nasalização, tá? Vamos ver então exemplos em que o nosso patinho está sucedido de vogal, mas lembrando que temos aquela bolinha, temos o yang, e segundo a gramática, ela é nasalizada, o som dela é o som do N. Nós costumamos até dizer, lá na interação do grupo, que ela desaparece, já que o som simplesmente vai ser do N com o som da vogal. Aprendam a regrinha que está na gramática para o caso de precisarem fazer uma prova, já que isso vai ser muito útil para você ganhar pontuação. O que estamos fazendo aqui é facilitar a explicação, mas o fenômeno é a nasalização, tá? Vamos ver os exemplos agora. Johnny, Johnny. 사진은, 사진은. 기린은, 기린은. Vocês viram que o som é de N com o som da vogal. Nós costumamos dizer que a bolinha desaparece para facilitar a pronúncia, para a gente não precisar gravar todas essas regrinhas e esses detalhes. Mas se você está se preparando para uma prova, vai pela gramática, como falamos agora há pouco. A pronúncia do patinho é a pronúncia do N e a nossa bolinha lá da vogal também terá a pronúncia do N. É o fenômeno da nasalização, tá? Vamos ver agora a próxima situação, que é quando o nosso patinho está sucedido de consoantes. Nesse caso, de maneira geral, ele será pronunciado com o seu som de N mesmo. Em alguns momentos, só precisamos observar o que acontece com a consoante da sílaba seguinte, porque se ela for uma dessas que aparecem aqui no quadrinho ao lado agora, a pronúncia será mais limpa, mais clara, mais semelhante à nossa pronúncia em português. Vamos ver exemplos só para reforçar essa informação. 안경, 안경. 자전거, 자전거. E a última, 친구, 친구. Vejam, o som do G aparece bem limpinho, bem claro, realmente como pronunciamos em português. 만들, 만들. Olha o som do D bem limpinho, 만들. 판다, 판다. 근데, 근데, 근데. Olha o som do D limpinho. Essa palavrinha é mais conhecida da gente, não é? Tem muito lá nos doramas. 화분, 화분. 신부, 신부. 신병, 신병. Perceberam? O nosso patinho continua com seu som de N e a consoante da sílaba seguinte será pronunciada com mais clareza. Nesse caso, a consoante com o som do B. Vejam mais. 반지, 반지. Olha o som do J, bem limpinho. 언제, 언제. Som do J limpinho. 평지, 평지. Também limpinho. Se o nosso patinho Nian for sucedido de outras consoantes, não temos mais com o que nos preocupar. Pronunciamos o som do nosso patinho, N, e a consoante da sílaba seguinte também será pronunciada normalmente. Todas elas, exceto uma. Iremos falar sobre ela daqui a pouco. Mas vamos fechar aqui vendo exemplos do nosso patinho sendo sucedido das consoantes de forma geral. 원숭이, 원숭이.
원숭이. Olha só, aproveitando para lembrar, o yang na posição de patim. Algumas pessoas pronunciam fazendo com que esse som apareça bem forte, mas não é correto. Nós devemos encurtar esse som do G para pronunciar melhor e ficaria 원숭이, 원숭이. Aquele som meio estranho mesmo, mas a gente acostuma com o tempo. Agora voltando para o nosso patinho, a pronúncia dele é de N e a consoante sheut na sílaba seguinte também não é alterada. Ela só é pronunciada com seu som natural. Claro, ela é pronunciada com um pouquinho mais de força do que o próprio patinho. Veja mais uma. Paint, 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 paint. Patinho com som do N e o T, que já é aspirado mesmo, é pronunciado normalmente na sílaba seguinte. Chonhwa, chonhwa. Você já deve ter ouvido Chonhwa. Inclusive, sendo pronunciado por nativos coreanos, a pronúncia não está seguindo o padrão gramatical. Mas por que será? Será que é uma exceção? Ou será que estão pronunciando de forma incorreta? Vamos deixar aqui uma informação bem legal, tá? Quando você for pesquisar na internet, por exemplo, no Google Tradutor, em sites de pronúncias, você vai encontrar coisas de todo tipo. Mas o importante é que você conheça a regrinha da gramática. E a regrinha da gramática diz que quando o nosso patinho nian for sucedido da consoante hyut, simplesmente ela desaparece. Então nós iremos pronunciar apenas o som do patinho com o som da vogal. Então, na fala, podemos ouvir coreanos dizer Chonhwa, Chonhwa, Hwa, com esse som aspirado, que nós sabemos que não é o correto segundo a gramática, tá? Mas, quem disse que nós falamos português totalmente perfeito segundo a gramática, não é? Agora vamos ver o caso do patinho nian ser sucedido da nossa consoante exceção. Para fechar nossa aula, tá? Nossa consoante exceção é o real, o som do L. O que vai acontecer quando o nosso patinho encontrar esse som na sílaba seguinte? Vamos ver juntos? Meu irmão está fazendo vitamina. Um barulho, hein? Esse liquidificador. Eu adoro vitamina, mas agora eu preciso estudar com vocês. 오빠, 난 공부하고 있어요. 그거 하지만. Acho que ele terminou, hein? Mas, pensando bem, uma vitamina é muito bom. Você pega aquele chocolate que a gente conhece, que começa com o som do N. Pega o seu liquidificador, põe alguns ingredientes a mais, mistura e fica uma delícia. Tudo vira uma coisa só. Olha que comparação legal! É justamente o que vai acontecer aqui, no nosso fenômeno da liquidização. O nosso patinho é o nian. A consoante que vem depois dele é o real. Aqui temos o som do N no patinho. Olha, só lembrar daquele chocolate gostoso que a gente coloca na vitamina. E o som do L também é só lembrar do liquidificador. N, L. Se esses sons se encontrarem numa sequência e um deles for patinho, justamente no caso agora que estamos vendo do patinho nian, eles vão se misturar, vão virar uma coisa só. Depois que você mexe a vitamina, você consegue separar os ingredientes? Não consegue mais. Então, quando eles se encontram, o som será de um deles. Agora, qual deles? Vamos pensar juntos. Sem o N, nós fazemos a vitamina? Fazemos. Ela não fica com o mesmo sabor, mas ela pode ser feita. Agora, sem o liquidificador, a gente consegue fazer a vitamina? Aí já não dá, não é? Então, ele é imprescindível, ele é muito importante nesse caso. Nessa mistura, para fazer a nossa vitamina, o som do L é muito mais importante. O que estamos fazendo aqui é te ajudar com essa dica legal. Quando eles se juntam, quando eles se encontram, sendo que nesse caso agora que estamos vendo, o nosso patinho é o nian, acontece esse fenômeno, a liquidização. E aí, o som vai ser o som daquilo que é mais forte, segundo o nosso exemplo, o liquidificador, o som do L. Sendo assim, vamos tentar ler palavrinhas, lembrando que quando o nosso patinho é o nian
E na sílaba seguinte temos o som do L, a consoante RIL. Tudo vai se juntar, vamos liquidificar. E o som vai ser do L. Vamos ver. Nalo, nalo. Estranho, não é? Mas é assim que acontece. É que a gente não tem o hábito de ver palavrinhas com esse patinho e essa consoante na sílaba seguinte. Mas vamos seguir. A gente vai pegar o jeito. Solal, solal, solal. Halasan, halasan. O fenômeno da liquidização não é difícil, afinal. É só lembrar da historinha que acabamos de contar. Lembra do chocolate, que começa com o som do N, e do liquidificador, que usamos para fazer a vitamina. Quando eles se encontram, nós misturamos tudo, e aí a pronúncia é daquilo que é imprescindível para fazer a vitamina. Veremos isso novamente na videoaula do patinho RIL, quando ele encontrar, claro, a consoante NIAN na sílaba seguinte. Mas não se preocupem agora, tá? Fazendo aquela revisão bem rápida, no final sozinho, som de N, sucedido de vogal. A gramática diz que a bolinha que acompanha a vogal será nasalizada, terá o som do N também. Nós costumamos dizer que o som do N é pronunciado junto com a vogal, para facilitar. Sucedido de consoante, se for G, D, P, J, o som delas são bem limpinhos. Se for sucedido da consoante Hyut, sempre o Hyut desaparece, mas a gente pode ouvir coreanos pronunciando um pouquinho aspirado, como Jeonhwa, e não estará incorreto na fala, mas gramaticalmente falando está. E fechando, sucedido do RIL, aquela consoante com o som do L, acontecerá o fenômeno da liquidização, também conhecido como lenização. Acho que o nome liquidização fica mais fácil para ajudar a gente a lembrar, não é? O mais importante é não esquecer que a pronúncia será do L. Lembra do liquidificador, tá? Fecharemos por aqui. Encontro vocês na semana que vem, na aula do nosso próximo patinho RIL. 안녕!